Vamos então dar início ao segundo painel da manhã, Democracia e Governação para a Paz. A compor a mesa temos os oradores, Sr. Professor Nuno Canas Mendes, doutor em Relações Internacionais, professor associado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e professor convidado do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. É ainda presidente do Instituto do Oriente. Doutora Cíntia de Paula, presidente da Casa do Brasil em Lisboa, coordenadora pedagógica da Associação UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, e mestre em Psicologia Comunitária pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA. Dr. António Leão, que é doutorando em Direito na Universidade do Porto e assistente convidado na Universidade Católica de Moçambique. Este painel será moderado pelo Sr. Professor José Otávio Van Dunen, que é professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também investigador do CEDIS. É diretor do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, coordenador do curso de mestrado em Direito de Gestão e Negócios de Petróleo e Gás e professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Muito obrigado, bom dia a todos também. Estamos aqui para realizarmos aqui o segundo painel, como já foi dito, ligado à democracia e governação para a paz. É um tema instigante e importante aqui da nossa agenda e eu vou dar a palavra ao professor Nuno Canas Mendes, que nos vai falar de democracia e governação para a paz em Timor-Leste. O senhor professor tem 15 minutos para apresentar a sua comunicação, por favor. Obrigado, bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores desta conferência, ao professor Francisco Pereira Coutinho, que está doente e espero que se restabeleça rapidamente, à doutora Emeline Oliveira, que não estou a ver agora aqui, deve ter saído, está a chegar, à doutora Maria João Carapeto, com quem troquei vários e-mails sobre esta conferência e sobre muitos outros assuntos. Bom, quando surgiu a ideia de organizar esta conferência, foi-me proposto, porque tenho trabalhado já há vários anos sobre a questão de Timor, sobre o sistema político de Timor, sobre a construção do Estado timorense, falar sobre Timor, e neste painel faz todo sentido. Vamos falar sobre o Brasil em Portugal, vamos falar sobre Moçambique. Bom, portanto, queria também saudar o professor Van Dunen, que está aqui a fazer este papel complexo de moderador, embora eu espero ser uma pessoa disciplinada e cumpridora das regras, pelo menos no que toca ao tempo, e os meus colegas de painel. Em relação ao tema, este tema é um tema bastante... O mínimo que se pode dizer sobre ele é que é bastante difícil de circunscrever. E, portanto, em certa medida, aquilo que eu venho trazer aqui é uma reflexão rápida em torno do discurso sobre a democracia. Vou falar sobre duas questões que estão interligadas. Por um lado, vou falar sobre o desempenho da democracia em Timor, desde que o Estado arrancou em 2002, sobre vários estudos que têm sido feitos sobre a saúde da democracia em Timor e, por outro lado, uma dimensão externa, também tem a ver com o discurso sobre a democracia, uma questão que é a questão da integração regional de Timor-Leste na ASEAN, na Associação das Nações do Sudeste Asiático, em que, muito curiosamente, há um conjunto de razões que explicam a dificuldade que o país tem tido de entrar na organização, porque apresentou a sua candidatura em 2011, já passaram 7 anos. Há um conjunto de argumentos que explicam esta dificuldade, mas um dos argumentos, justamente, é o contraste que existe entre Timor e os outros países da região, que não são exatamente países democráticos. E, portanto, Timor aparece, neste contexto regional, como uma nação que é excessivamente democrática para os padrões locais, situação que deixará os outros países num certo desconforto.
Portanto, este argumento tem sido avançado como uma das razões que leva a que tenham sido colocados vários entraves para a entrada de Timor na organização. Portanto, são estas as duas vertentes que eu vou aqui tratar muito rapidamente. Como assinalou o politólogo Rui Feijó, que é alguém que tem estudado bastante o sistema político timorense, democracia é um conceito impuro e o sistema semipresidencialista que existe em Timor tem sido um caso de estudo muito interessante. Ora, sendo o tema desta conferência paz, justiça e instituições eficazes, e como esta ideia de como este trinómio pode contribuir para um desenvolvimento sustentável, pareceu-me que trazer para aqui esta discussão sobre as dinâmicas institucionais do ponto de vista interno e do ponto de vista externo poderia ser interessante. A arquitetura constitucional de Timor tem um perfil, como já disse, semipresidencialista e desde 2002, desde que a Constituição entrou em vigor, tem dado lugar, este tipo de arquitetura tem dado lugar a várias crises de polarização de poder entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Como diz o mesmo Rui Feijó, a tensão de poderes entre Presidente da República e Primeiro-Ministro não se esgota em exegeses constitucionais, antes requer a consideração de aspectos dinâmicos que envolvem outros órgãos de poder, o sistema partidário, a sociedade civil e os mecanismos de expressão da vontade popular. Os vários atos eleitorais realizados e as eleições antecipadas deste ano, 2018, têm demonstrado que, não obstante esta característica, os arranjos das coligações de governo e os personalismos em torno das velhas figuras históricas, há, apesar de tudo, um funcionamento regular dos dispositivos que se têm aplicado às situações, uma entusiástica participação eleitoral. Nestas últimas eleições de maio, a taxa registada estava acima dos 80%, houve alguns sobressaltos no arranque do funcionamento do Parlamento e na nomeação dos membros do Governo, que justamente sinalizam esse bipolarismo entre Presidente da República e chefe de Governo. Tem havido, igualmente, acalorados debates e vívidas campanhas eleitorais. E vários estudos internacionais são bastante otimistas, para não dizer ufanos. Timor, vou citar, é um estudo de Economist Intelligence, que diz que Timor-Leste lidera o ranking do Índice da Democracia no Sudeste Asiático e é o 7º na Ásia e na Oceania, de acordo com a última edição desta publicação. O porta-voz do Governo, Ágio Pereira, destaca o facto da classificação dar uma pontuação elevada ao processo eleitoral e ao pluralismo, refletindo eleições livres e justas, o sufrágio universal, os esforços no sentido de garantir as liberdades dos eleitores e o processo de transferência ordeira das administrações públicas. As ferramentas de comparação internacionais, como o Índice de Democracia, são constantemente confrontadas pelo desafio de garantir a precisão. No entanto, o que vemos claramente refletido nesta e noutras comparações internacionais é que as nossas liberdades definidas na Constituição, nomeadamente o processo eleitoral e o pluralismo, estão a ser firmemente defendidas. Neste mesmo ano, em 2018, a Freedom House, embora chamando a atenção para algumas fragilidades institucionais, dava neste índice que mede a democracia uma classificação de 69 em 100. Chamava a atenção para alguns sinais de inquietação, nomeadamente as disputas entre as personalidades políticas, algumas delas com grande peso, com uma capacidade de mobilização assinaláveis, são figuras, como há pouco disse, figuras históricas. Chamava também a atenção para a falta de independência na justiça, no sistema judicial, como um sinal preocupante, embora concluísse que as eleições tinham sido
justas e livres e que a transferência de poderes de um governo para outro tinha ocorrido sem grandes problemas, salientando também o facto de terem entrado nestas eleições duas novas forças partidárias que assumiram relevo e que, inclusivamente, entraram na coligação de governo. A Asia Foundation, também sobre o mesmo tema, vai dizer que 16 anos depois da independência, Timor-Leste permanece livre e democrático. Apesar disto, o desenvolvimento está em risco devido à desigualdade de género. Este é outro aspecto para o qual os outros estudos não tinham chamado a atenção, e às elevadas taxas de violência contra as mulheres, ao esgotamento progressivo das reservas de petróleo, isto entronca o tema do desenvolvimento sustentável, à corrupção e ao despesismo não sustentado. Implementar reformas e corrigir ineficiências nas novas instituições, aumentar a consciência dos cidadãos sobre o papel do governo e desenvolver uma economia não baseada no petróleo são as recomendações básicas desta Fundação e as áreas de intervenção desta Fundação. As sondagens que foram feitas mostraram que há uma consciência política dos cidadãos timorenses em relação a um conjunto de questões que são questões que os preocupam muito diretamente, porque têm a ver com a sua vida cotidiana, questões como o emprego, a saúde ou o exponencial acréscimo das práticas de corrupção, o que evidentemente pode pôr em causa e põe em causa os frágeis equilíbrios da sociedade timorense, para além de pôr a descoberto as assimetrias regionais, as assimetrias entre a capital e o resto do país, programas de ação menos conseguidos e as consabidas dependências externas. Estes estudos que têm sido feitos são, portanto, bastante otimistas no que toca ao funcionamento das instituições, apesar de denunciarem algumas fragilidades, e ao facto de, apesar destes sinais, o funcionamento regular do sistema ter acontecido, ainda que moldado por este bipolarismo entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Em relação ao segundo tema, isto é, à questão da integração de Timor, que tem a ver, evidentemente, com a consolidação do país do ponto de vista internacional, tem a ver com uma definição, com a arquitetura, com as linhas gerais, linhas de força da política externa timorense, e com a necessidade que Timor tem de jogar em vários tabuleiros internacionais, sendo que a integração regional no Sudeste Asiático tem sido uma prioridade por razões que são óbvias, de natureza geográfica, proximidade geográfica, a ligação que continua a ter com a Indonésia. É uma questão que já está na agenda há muito tempo e que reforça esta ideia de que Timor tem que jogar em vários tabuleiros, de certa forma, para equilibrar o facto de estar entre dois gigantes, entre a Indonésia e a Austrália, ter a presença chinesa já consolidada e apelar simultaneamente à sua pertença ao mundo de língua portuguesa via CPLP. A questão é que, e isto tem a ver naturalmente com o desenvolvimento sustentável, há um horizonte económico em que a exploração do petróleo e do gás natural tem um fim à vista e, portanto, é necessário pensar não só no imediato, mas pensar no futuro e numa diversificação da economia e por esse motivo é importante a integração regional no Sudeste Asiático e isso tornou-se, como digo, um ponto incontornável da agenda da diplomacia timorense. A candidatura foi apresentada em 2011 e tem tardado a ser aceito, o que também espelha algumas dissensões dentro da própria organização. A ASEAN funciona por consenso, o que à partida
torna bastante difícil o processo de tomada de decisão. O peso da coexistência pacífica continua a ser forte. Há um apego grande ao soberanismo, e a questão dos sistemas políticos é uma questão bastante sensível, exatamente porque existe esta herança da coexistência pacífica. As questões que têm a ver com o foro interno dos países são do foro interno dos países e não são muito discutidas no seio da organização, que tem dado, essencialmente, prioridade às questões da integração económica, da cooperação e da integração económica. Há 3 níveis de objeção por parte dos países da ASEAN em relação à integração de Timor. Por um lado, os problemas de capacitação, ou seja, de falta de preparação técnica de Timor para poder participar na organização. O que implicaria não só recursos humanos, como também um ajustamento às regras da organização, a própria projeção do impacto que a entrada na ASEAN teria, tanto internamente como regionalmente. Depois há alguns Estados que individualmente têm demonstrado maiores reservas, e esses Estados são Singapura e o Myanmar. E finalmente, e é aqui que falamos na democracia, na questão da democracia, o contraste entre a democracia timorense e a prevalência de um conjunto de regimes que oscilam entre o autoritário e, vamos lhe chamar, a democracia musculada. Enfim, não vale a pena estarmos aqui, até porque eu já só tenho 1 minuto, que neste momento já devem ser 30 segundos, não vale a pena estarmos aqui a falar sobre cada um dos países, que são 10, que fazem parte da ASEAN. Todos nós sabemos mais ou menos que o tipo de regime político está bastante... tem esta pouca elasticidade. Para concluir, esta questão da ASEAN, da entrada na ASEAN, é uma questão que tem sido cada vez mais considerada pelas elites timorenses. É quase como aquela discussão que existiu em Portugal nos anos 80, quando Portugal estava para entrar para a CEE, e as pessoas discutiam se era importante, se não era importante, se seria vantajoso, se não seria vantajoso, pessoas mais realistas e outras mais pessimistas. É evidente que as questões políticas externas não são questões que estejam muito disseminadas, mas entre a população, mas apesar de tudo há uma consciência progressiva da importância deste processo. E, portanto, para concluir, este argumento da democracia é um argumento curioso, porque há, de facto, reservas. Essas reservas são reservas de natureza técnica, sem dúvida, tem a ver com a capacitação. Há, no entanto, outras razões. Há aqui uma espécie de subtexto que nós não sabemos muito bem qual é. E o facto de Timor aparecer, como os estudos internacionais mostram isso, como um país que tem boas credenciais democráticas, o facto de Timor ser um país que aparece como paladino, como defensor dos direitos humanos, tem sido visto como uma espécie de desvantagem, ou seja, de obstáculo numa região que lida com características autoritárias. É quase como se o facto de repente aparecer um país mais democrático do que os outros pudesse pôr em causa o status quo da região. É evidente que é muito mais do que isto. Isto tem a ver com a própria evolução da organização, das dinâmicas regionais e de saber exatamente qual é o caminho que a organização, no seu conjunto, quer percorrer. Bom, eu já ultrapassei o meu tempo e, como disse que ia cumprir e já não estou a cumprir, vou-me ficar por aqui. Agradeço a vossa atenção e estou disponível no debate para desenvolver as questões que quero abordar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Nuno, professor Nuno Mendes. Eu acho que estas questões da ditadura do tempo são terríveis. Qualquer das maneiras, nós vamos ter depois a oportunidade no debate
poder aflorar e passar mais alguns pontos que aqui colocou muito bem. De seguida, eu vou dar a palavra à doutora Cíntia de Paula, que é presidente da Casa do Brasil em Lisboa e que nos vai falar da participação política dos e das migrantes em Portugal e a sua transformação social. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite para fazer parte dessa mesa com esse tema tão importante, particularmente a Emily e a Maria João, por toda a consideração e também por nos fazer refletir acerca dessas questões centrais relacionadas à democracia. Quando me foi proposto, tive a refletir há algum tempo acerca de como abordar esse tema dentro de um trabalho que é tão relevante, que é a migração. É impossível não pensarmos em sociedades democráticas se também não considerarmos a participação política dos e das migrantes. E aqui, após também envolver outras pessoas nesta reflexão, achei que era pertinente ouvir outros ativistas, outros dirigentes associativos, outras pessoas que trabalhassem no tema, e o que nós encontramos foram entraves. Então, nessa apresentação, não tenho a ideia de trazer respostas, mas sim gostaria de convidar todos e todas para refletirmos acerca de quais são esses entraves que têm acontecido em Portugal, e aqui vamos focar apenas em Portugal, poderíamos fazer uma reflexão em outros locais, mas acho que é pertinente pensarmos localmente para já, a pensarmos o que tem impedido o exercício do direito e dos deveres nestas questões da participação política em votar, não só em votar, mas também em ser eleito e eleita em Portugal. Identificamos coletivamente algumas questões que eu venho aqui refletir com vocês hoje. Antes disso, para quem não conhece, rapidamente, a Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos, fundada em 1992, que tem um trabalho, desde então, muito ativo nas questões relacionadas à integração e à garantia de direitos e o exercício dos deveres dos e das migrantes em Portugal, não somente de brasileiros e brasileiras, mas de toda a população migrante. Claro que o nosso público acaba por ser muito mais dos migrantes falantes de língua portuguesa, mas não só. E temos muitas atividades no âmbito da integração. Passada a publicidade, vamos à reflexão. Essa foi a pergunta que colocamos no plural quando estávamos a construir essa reflexão, que partiu: será que as democracias são totalmente inclusivas? Claro que não, e partimos aqui do pressuposto da reciprocidade. Ponto número 1. Como disse, não são afirmações nem teorias, são reflexões para pensarmos coletivamente aqui nessa manhã. Vou tentar não me estender muito. Pronto, Portugal prevê a participação política dos e das estrangeiros e estrangeiras residentes em Portugal, porém, no princípio de reciprocidade. O que isso quer dizer? Para aqueles países em que os portugueses e portuguesas também possam exercer os mesmos direitos e deveres no seu país de origem. Para já, essa questão, ela exclui grande parte dos e das migrantes residentes em Portugal. Nesse caso, vamos falar em estrangeiros e estrangeiras residentes. Esse pressuposto já exclui muita gente. Trouxe aqui alguns dados, penso que não esqueci de ninguém. Além dos cidadãos e cidadãs comunitários e comunitárias, podem votar nas eleições autárquicas, que são para as câmaras e juntas de freguesia. O Brasil, Cabo Verde, que são as comunidades com maior expressão de participação, apesar de ser muito pouca, e depois podemos refletir aqui um pouquinho mais à frente. Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai e Venezuela. Penso que não esqueci de ninguém. Os brasileiros, brasileiras, os cabo-verdianos e cabo-verdianas podem votar, o que faz com que haja grande potencialidade de participação, apesar de não ser tanto quanto gostaríamos, e vamos aqui perceber um pouquinho também. Depois volto nessa questão.
O que nós temos percebido nesse decorrer dessa reflexão e até analisando os dados de participação? O recenseamento para os migrantes e as migrantes que têm esses direitos é voluntário, diferente para os portugueses e portuguesas. Para já, não estimula tanto a participação. Também aqui teve alguns projetos de lei que foram rejeitados para se tornar também obrigatório, tal como para a população nacional. Há várias opiniões diferentes sobre essa questão, várias. Mas, sobretudo, o que sentimos é que há poucas estratégias de envolvimento dessas populações nos processos eleitorais, tanto no votar quanto no ser eleito e ser eleita por parte do Estado. Sobretudo, não só no recenseamento, mas na ausência de informação sobre esses direitos e esses deveres. É muito escasso, e aqui, não puxando a sardinha para as associações, que é a minha praia, mas de fato é um trabalho que é feito muito mais pelas comunidades e pelas associações, tem sido, do que do próprio Estado. Nas eleições passadas, o ACM criou no CNAE um centro de apoio a recenseamento, porém não foi assim tão divulgado e, no nosso ponto de vista, deveria haver uma maior divulgação e envolvimento, claro, das comunidades migrantes, porque quanto mais eleitores e eleitoras migrantes, nesse caso estrangeiros residentes, façam parte desse processo, maior também pode ser o interesse dos partidos políticos nessas questões e não só. E aqui eu passo para os partidos políticos, que é também um entrave. Poucas listas contêm população estrangeira residente. Apesar dos estatutos, de todos, penso que quase todos, tirando os mais de extrema-direita, não só aqui, vamos falar mais, talvez, dos partidos de esquerda, tem tido algumas pessoas, mais de Cabo Verde, nas últimas eleições tiveram algumas, do Brasil muito pouco, mas nós sentimos que há uma pouca preocupação nessa integração. E sentimos que o discurso da integração está muito mais pautado na integração social do que na integração política. E não há como considerarmos também as políticas públicas para a imigração sem termos essas pessoas nesses locais de decisão, na própria constituição das listas e não só, depois dos cargos mais efetivos. Eu costumo sempre dizer, não fazemos políticas para as mulheres sem que elas estejam envolvidas. E assim tem que ser também com as comunidades migrantes residentes. Nessa questão do recenseamento, só voltando enquanto estávamos na discussão, é claro que deve haver e deve ser pensado coletivamente nessas regras para as outras comunidades que não estão abrangidas nos acordos de reciprocidade. Talvez tempo de residência, assim como existe para essas comunidades, e outras regras, mas é muito importante a participação de todas as pessoas que vivem e trabalham e contribuem e aqui fazem a sua vida e são afetadas por essas questões todas que envolvem as decisões em si das suas próprias vidas. Depois, volto a falar que quando a gente fala muito em política e até quando estávamos nessa discussão, não há como não pensarmos que as associações fazem políticas todos os dias e as pessoas veem as associações das suas comunidades como porta-voz. Por exemplo, no caso da Casa do Brasil, fazendo publicidade de novo, nós temos uma grande responsabilidade em fazer com que as pessoas que não podem ou não sentem ou não são envolvidas a dar a sua voz sejam representadas e possam, através do movimento associativo, também colocar as suas questões para que nós possamos levar, ou seja, quase que atuamos como intermediários, mas não deveria ser assim, deveria ser uma participação muito mais alargada. Porém, a associação, por conta de várias relações de confiança, e isso tem feito esse papel. E aqui não só da comunidade brasileira, também de outras associações. Diante de tantas questões, e aqui também eu gostaria de refletir, pensando agora no cenário político, por exemplo, do Brasil, o que nós sentimos muitas vezes quando falamos para as pessoas e estimulamos a participar em questões políticas, não podemos também esquecer que há
muitas vezes, quando você vem, você traz também um pouco da descrença do sistema político do seu país de origem e aqui talvez o fato de ser um recenseamento, achismos, vamos lá, é um pensamento coletivo, de ser voluntário e toda essa experiência também é transportada, ou seja, eu não tenho essa responsabilidade, é uma decisão, se quiser, e com toda a descrença que eu também trago de um sistema, eu posso transportar para cá e não ter tanto estímulos. Por quê? Aqui dá a sensação que estamos mais a pensar somente que não tem sido feito por parte do Estado e não só esse movimento, esse incentivo, essa divulgação dessa informação. Obrigada. Mas também há, por outro lado, de refletirmos o pouco envolvimento das comunidades também, ou seja, há dois viés aqui que temos que avaliar. Essas questões, outras que também é uma experiência um pouco negativa com o Estado, por exemplo, das políticas de integração. E também ver toda essa questão de envolvimento muito longe de mim, é tudo tão distante que sempre me coloca, sou eu estrangeiro e há um Estado e é tudo tão distante, como assim que eu vou fazer parte mais politicamente, vou ser decisora ou decisora, se nem sequer eu consigo uma autorização de residência? Um exemplo. Tipo, essas questões acabam por sempre concentrar em grupos que têm uma maior consciência crítica e não só. Temos que pensar também de forma mais alargada. Para nós, e aqui é uma conclusão bastante coletiva, é impossível pensar na transformação social efetiva sem pensar no poder de todas as pessoas que vivem numa sociedade. Ou seja, é impossível pensarmos numa democracia como Portugal, que é tão multicultural, sem refletirmos e pensarmos como que esses migrantes e essas migrantes têm sido envolvidas no processo político, nos processos em si de decisão, como tem sido, se é eficaz, se não é, como é que isso tem sido. Ou seja, uma sociedade que se quer equilibrada e saudável, ela tem que encontrar mecanismos de incluir a todos e todas. E essa é, sem dúvida, a reflexão que nos fica mais presente dessa questão da participação dos e das migrantes. E é preciso haver mais divulgação, é preciso haver mais incentivos e um trabalho, talvez, bastante concertado da sociedade civil e do Estado de refletirmos sobre essas questões. Não me alargo muito mais, porque acho que já estou aqui no limite. Agradeço a todos e todas e esperamos para o debate. Muito obrigado, doutora Cíntia. Acho que no debate vamos poder também aprofundar um pouco mais muito do que aqui trouxe a sua contribuição. E agora passo a palavra para o doutor António Leão, que nos vai falar sobre descentralização como instrumento de consolidação da paz, algumas reflexões a partir da recente revisão da Constituição moçambicana. Não? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Começo naturalmente por agradecer à organização do amável convite para esta minha participação e para também cumprimentar os meus colegas do painel nesta sessão. O tema que me proponho tratar nesta conferência parte da indagação sobre as virtualidades do processo de descentralização em curso para assegurar a consolidação da paz e abrir caminho a um desenvolvimento sustentável em Moçambique. Começarei por vos propor uma reflexão sobre as interações existentes entre descentralização, democratização, participação política, naturalmente consolidação da paz, para de seguida expor os principais momentos do caminho percorrido em Moçambique, desde o Acordo Geral de Paz de 92 até o momento atual, com o recente processo de revisão da Constituição em 2018, para depois analisar criticamente nos seus tratos essenciais esta revisão da Constituição Territorial moçambicana e concluirei com um conjunto de questões que seguem, provavelmente seguirão toda a linha aberta.
arrastada na terceira vaga da democratização que ocorreu no início dos anos 90 do século passado, uma parte significativa do mundo, mas em particular a África subsaariana, Moçambique não escapou a esta retórica de que democratização e, consequentemente, participação política se conjuga invariavelmente com descentralização. É a retórica. A descentralização seria, assim, um meio para poder chegar, através de uma devolução, ou partilha de poder, como preferirem, partilha de soberania, a uma efetiva liberdade política. Deste ponto de vista, os conceitos implicam-se. Um Estado descentralizado seria o terreno por excelência para a afirmação da participação política e, consequentemente, da democracia. Mas este conceito de descentralização é, como sabemos, um conceito relativo. Se entendida como um pronto a vestir, a descentralização tanto pode ser um fato que nos assenta bem e que podemos usar imediatamente, como um facto que não podemos usar, ou porque não está largo, temos que pendurar no armário durante algum tempo, ou pior ainda, porque não está apertado, ou no limite pode ser um disfarce, nem sequer é um mero disfarce. Bom, por conseguinte, a descentralização tanto pode traduzir uma democratização bem encaminhada, se acompanhada de políticas e programas coerentes no sentido de uma melhor governação, da democracia, de prestação de contas e de efetiva devolução e partilha do poder e dos recursos, como pode traduzir uma mera redefinição e consolidação do poder hegemónico central, ou por resposta às transformações internas, nomeadamente com a contestação política e instabilidade periódicas, o próprio despertar da sociedade civil e, naturalmente, também às exigências internacionais. É muito ampla toda uma série de literatura, nomeadamente do Banco Mundial, sobre esta. A adoção de uma nova Constituição em 1990 e o fim da Guerra Civil, com a assinatura do Acordo de Paz em 92, criaram condições favoráveis para o desenvolvimento do processo de descentralização política ou administrativa em Moçambique. Algo que já vinha atrás, a ideia de províncias não é nova em absoluto, mas que agora se tornava este processo viável. Quando se iniciou o processo de paz e o processo de elaboração da nova Constituição de 90, uma série de problemas se colocavam inevitavelmente ao Constituinte, desde logo a concepção de um Estado de Direito democrático e social, quando Moçambique vinha de uma experiência histórica cumulativa de um Estado colonial fascista ou colonial autoritário, como preferirem, e como se isso não bastasse, seguido de um Estado totalitário que foi a Primeira República. Contudo, salvo a minha opinião, o problema constituinte mais importante com que a sociedade moçambicana tinha que se enfrentar era o problema da estrutura do Estado. Sabia-se o que não se queria. Um Estado unitário centralizado não poderia ser o modelo de Estado de Direito democrático e social moçambicano. Não se sabia muito bem, se é que já se sabe, o que é que efetivamente se quer. O que é que se colocaria em lugar do Estado unitário centralizado, que era o único modelo até então conhecido, sem exceção, em toda a história pré-constitucional e constitucional moçambicana. Segue-se a terceira revisão constitucional, o pacote autárquico de 1996, que começa por instituir um modelo de descentralização territorial de Moçambique, um modelo de descentralização administrativa, e uma revisão constitucional em 2004 que dá os primeiros passos no sentido da descentralização política-administrativa, ao introduzir no texto constitucional a figura das assembleias provinciais,
órgãos de representação democrática já dotadas de legitimidade própria, competências políticas de fiscalização, controle e planificação, embora ainda desprovidas de um executivo próprio, já que os governadores provinciais eram ainda representantes do governo central. Pelo que se viu, ainda assim terá sido insuficiente para o processo de pacificação da sociedade, porque a valsa da guerra e das negociações de paz continuou a partir de 2012. Em bom rigor, um estado de exceção permanente que, apesar de nunca ter sido declarado formalmente, foi o que se viveu desde 2012 até à retoma das negociações de paz em 2017. Pelo meio fica um projeto de lei da RENAMO apresentado em 2015, que previa uma descentralização parcial com autonomia apenas para 6 províncias. Depois, para tentar comatar algumas deficiências jurídico-constitucionais então apontadas, um projeto de revisão constitucional, tudo isto recusado liminarmente no Parlamento. Há coisas que se fazem rapidamente, talvez esta não tenha sido uma boa resolução. Segue-se por fim, em 2018, a revisão da Constituição Territorial. Uma revisão estritamente centrada na organização territorial do Estado. Salvo melhor opinião, era este o problema. Há outros problemas, e há muitos que justificam uma revisão da Constituição, mas este é um problema. Porque nenhum dos outros, até hoje, levou à guerra. Este, da questão territorial, levou. Tal como resulta da exposição de motivos da lei de revisão, e cito literal, o eixo desta revisão constitucional assenta na consolidação da reforma democrática do Estado, aprofundamento da democracia participativa, garantia da paz. É este o eixo central da revisão constitucional. É o reconhecimento de que a questão territorial era uma questão fundamental para a consolidação da paz em Moçambique. Distribuição territorial do poder que mexe depois com várias outras coisas fundamentais e virtualmente adequadas para a consolidação da paz. A criação de espaços múltiplos para o exercício da soberania e da cooperação, uma maior inclusão socioeconómica, a consolidação do Estado. Permitir ao Estado chegar a áreas onde o Estado ainda é frágil, onde o Estado ainda não chegou e, com isso, naturalmente, permitir um aumento da sua legitimidade. Agora, o que é que fez o Constituinte? Numa breve prospeção de direito comparado, constata-se que, do ponto de vista da autonomia da participação e dos poderes conferidos, o grau de autonomia das entidades descentralizadas difere de um Estado para o outro. O que leva, desde logo, a que possamos fazer uma distinção entre autonomia plena e autonomia gradual. Nota-se nesta revisão, no resultado desta revisão, uma concepção unilateralista da autonomia. A descentralização político-administrativa é um ato unilateral do Estado e que depois se consubstancia no não reconhecimento do poder de auto-organização às regiões, às províncias. Os estatutos destas províncias são estatutos heterónomos. Não há qualquer participação, nem sequer o poder de proposta nesta matéria. Tanto o procedimento de feitura como da eventual alteração são da exclusiva iniciativa do Poder Central. A própria matéria respeitante à organização e funcionamento dos órgãos do Governo é também da competência do Poder Central. Do ponto de vista da participação, poderia eventualmente mitigar esta concepção unilateralista, não há representação das províncias. Não há uma Câmara de representação destes entes descentralizados. A participação está limitada a um direito de auscultação para as questões que tenham a ver com o poder descentralizado. Do ponto de vista da autonomia, também não há poder legislativo. As Assembleias Provinciais têm poderes políticos, mas não têm poder legislativo. Não têm sequer o poder de adaptação legislativa às especificidades regionais.
Não há, a partir daqui, qualquer direito de oposição às autoridades locais, apenas se estabelecem objetivos a ser alcançados. Do ponto de vista dos poderes conferidos, questão central, nota-se uma blindagem, uma particular blindagem em benefício dos órgãos centrais do Estado, em que, naturalmente, não se aplica a ideia de subsidiariedade. E, portanto, resta relativamente a isto, e com isto termino, resta relativamente a isto concluir que este regionalismo continua a ser mais centralista do que efetivamente centralizado, mais gradualista do que subsidiário, uma espécie de, diria, mais de reconfiguração do poder, de reorganização do poder, do que propriamente do que efetivamente descentralização. Questão final, e com isto termino. Resolveu-se o problema da paz? Há 3 questões que deixam em aberto, e apenas topicamente. Em que medida os atuais detentores do poder conseguiram atualizar a narrativa fundadora da nação e deixar de ver a oposição como inimigo? Em que medida, ou quais são as verdadeiras intenções, pelo menos no partido, do partido dominante em termos de oposição, relativamente a esta reforma da descentralização? Vão-se contentar com esta mera distribuição? Ou pretenderão avançar em algo mais no sentido de aprofundamento dessa democracia ligada à descentralização? Independentemente disto, e com esta última, talvez para mim, a maior dúvida, até que ponto conseguirá a oposição deixar de ter um discurso bipolar de que às segundas, quartas e sextas tenta resolver os problemas politicamente e às terças, quintas e sábados acaba por recorrer à guerra como um instrumento de continuação da atividade política. Esta é a grande questão para a qual não tenho naturalmente resposta, apenas expressar um desejo que efetivamente seja suficiente. Muito obrigado, doutor António Leão. Tivemos aqui 3 apresentações, todas elas muito interessantes, vistas sob perspectivas diferentes e sob temáticas também diferentes, nomeadamente relativamente aos países. Eu ia abrir para o debate, ia pedir que as pessoas se identificassem e que fossem objetivas a colocar as suas questões, até por questões de tempo, aqui para os 3 oradores. De modo que estamos abertos a questões. Eu também tenho algumas questões, mas deixarei primeiro. Por favor, identifique-se, tem a palavra. Se calhar juntarmos mais 2 ou 3, mas pode. Não, tanto faz, pode. A minha questão é para o professor Nuno Mendes. Eu não sei se foi de facto isto que quis dizer, tendo em conta que eu não tenho conhecimento sobre o funcionamento da agenda. Como é que, em que medida é que a integração de Timor-Leste podia representar o uso ao fundo do túnel na exploração de petróleo e gás natural? Ou não? Sim. Pois. Sim. Mais questões? Na questão ali. O meu nome é Paulo, coordeno no Centro de Voluntariado na Amazônia, e a minha pergunta é para a doutora Cíntia Paulo. Essas relações entre ideias sobre o mundo, direitos humanos, no Brasil, estão ficando cada vez mais privadas, contrariamente a esse processo que está havendo lá no mudança de poder. Como é que a senhora vê a participação da mulher nesse contexto? Como é que a mulher se vê num ambiente de poder, especificamente, com todo o poder que tem, porque é mais de 50% do que dizem do Tribunal Eleitoral? Como é que a senhora vê esse contexto da mulher nessa situação atual? Obrigada. Obrigado. Mais questões? Obrigada, Oliveira. A Comissão de Gestão de Atividades para a
praticamente eleitoral ou de participação política do nosso país de origem. Eu perguntaria, porque citou que às vezes a descrença favorece. Eu perguntaria, no caso específico do Brasil, que há uma obrigatoriedade de votar, por exemplo. Acho que quando as pessoas chegam aqui, elas acabam por, não sendo obrigatório, eu me responsabilizo, ou eu simplesmente não me quero responsabilizar porque não quero mais ter a sensação de ser obrigada a participar. Não quero que isso às vezes gostaria muito de ouvir a sentença disso. Obrigada. Obrigada. Mais questões? Bem, não havendo mais questões, eu vou colocar... aqui, por favor. Então, não tinha visto. Em primeiro lugar, as minhas felicitações a todos os oradores. Aprendi muito com as vossas posições. Colocaria uma questão a cada um. A primeira se deve, sobretudo, à minha ignorância. Dirige-se ao professor António Leão. Perguntaria quais são as espécies de autarquias locais previstas pela Constituição de Moçambique. É uma pergunta quase prosaica, mas peço já antecipadamente desculpas por não saber o que eu devia saber. Também coloco uma questão à doutora Cíntia de Paula. Tem a ver com o seguinte. A Constituição cabo-verdiana, que eu conheço naturalmente melhor, também permite, depois do Código Eleitoral acaba por concretizar esta permissão, que estrangeiros e apátridas exerçam a capacidade eleitoral ativa e passiva, mas somente nas eleições para a eleição de titulares de cargos autárquicos. Nomeadamente, o que temos neste momento são os municípios. E daí, portanto, pergunto-lhe se defende, do ponto de vista moral, que se deve estender esta capacidade eleitoral ativa e passiva também para as eleições nacionais. Naturalmente, dentro do contexto português, conhece um pouco melhor. Seja como for, no nosso caso, não há exigências de reciprocidade. Até temos o Estatuto do Cidadão Lusófono, relativamente pioneiro aqui na CPLP, que estende vários direitos a qualquer nacional de países lusófonos, que, portanto, também cobre a dimensão política. Ao professor Nuno Canas Mendes, também colocaria aqui uma questão, que talvez lhe possa responder, é uma curiosidade, se esta resistência, digamos assim, da ponta de Singapura em relação à emissão de Timor-Leste, tem a sua base a ideia de que, no fundo, Timor-Leste está a introduzir valores que não são próprios, digamos assim, do sistema asiático e que acabam por contrariar os ensinamentos do ministro-presidente, o falecido Lee Kuan Yew, dos valores asiáticos. E se há também no quadro da ASEAN, porque formalmente não há, algum tipo de princípio não escrito que é o contraponto ao princípio democrático que encontramos nas Américas, na África e, sobretudo, na Europa, uma espécie de princípio de autocracias benevolentes, dentro das quais, portanto, Timor eventualmente não se enquadra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Mais questões? Eu também vou colocar uma pergunta a cada um aqui dos membros da mesa. Começava exatamente pelo doutor Nuno Mendes, que era para lhe perguntar se falou-nos num ponto que me parece muito importante em relação a Timor, que é essa pressão que Timor sofre das organizações regionais para a sua integração. E que citou também muito bem que depois ainda há esta relação com a CPLP, que é muito polémica, que podíamos até ter aqui uma outra conferência sobre o papel da CPLP em relação ao nosso Estado. Eu queria lhe perguntar como é que o doutor vê, isto, em termos de pesos, a relação que Timor tem hoje, poderá ter para o seu desenvolvimento com a CPLP versus estas relações estabelecidas com as outras relações regionais. Para a doutora Cíntia colocar também uma questão que é muito importante, que é qual o papel da Casa do Brasil, explicou muito bem, e aliás pode-se depreender que, se não havendo uma estratégia de inclusão dos migrantes brasileiros de um país como Portugal, a partir das pessoas acabam a ficar marginalizadas também todo um conjunto de direitos que deverão ter. E qual é o papel que a Casa tem tido, que a Casa do Brasil tem tido, em estabelecer essa ponte com outros parceiros institucionais aqui em Lisboa? Há necessidade das comunidades serem mais participativas? Há necessidade de haver todo um aporte legislativo? Há legislação? Mas qual é o trabalho de ponte que é colocado?
E por último, ali o Dr. Leão, também colocado, o António Leão, colocado uma questão que me parece muito importante nessa discussão da descentralização dos nossos países. Nós em Angola também temos problemas desse nível, que é, esta questão muitas vezes não, ela é sempre muito politizada. E eu gostaria de saber se nos pode ilustrar alguma coisa sobre se há algum trabalho feito junto das comunidades, em termos de auscultação, até para se ter um diagnóstico sobre este programa de descentralização, porque é evidente, cada vez fica mais evidente, nós em Angola temos agora esse desafio com as autarquias, Cabo Verde também já teve, fica mais evidente que é preciso ouvir as pessoas, é preciso ouvir as comunidades. Há algum trabalho neste sentido? Ou é uma discussão política entre dois grandes partidos que, de facto, como disse muito bem, né, muitas vezes, um dia, segundas, terças e quartas, a questão é política e nos outros dias a questão é militar. Como é que isto fica em Moçambique? E também faço uma ressalva que essa pergunta decorre do facto de eu não conhecer mesmo. E passo a palavra, começando aqui pelo Dr. Nuno Mendes, por favor, para responder as suas questões. Obrigado. Qualquer uma das questões está interligada, não é? Em relação à primeira, sobre o facto de a integração de Timor na ASEAN poder ser vista como uma espécie de luz ao fundo do túnel para a questão do esgotamento das reservas petrolíferas, que está mais ou menos definido que 2025 pode ser o limite. A ideia, e se calhar vou tentar responder às três ao mesmo tempo. A posição geoestratégica de Timor-Leste, o facto de estar numa zona de transição entre o Sudeste Asiático e a Oceania, não é? Porque está ali mesmo no limite daquele arco de ilhas, uma ilha que fica mais próxima para o Oriente é a Papua Nova Guiné. E depois tem logo a Austrália abaixo. Ao longo de todos estes anos tem-se discutido qual é a melhor solução do ponto de vista da política externa para Timor. O facto de ser um pequeno país, de ser um país com muitas vulnerabilidades do ponto de vista económico e do ponto de vista da própria afirmação política, tem-se discutido qual é a melhor solução. E a proteção que a Austrália tem oferecido ao longo de todos estes anos, proteção do ponto de vista securitário, do ponto de vista da cooperação, da assistência ao desenvolvimento, tem lançado a questão também sobre a hipótese de Timor entrar nas organizações regionais que existem no Pacífico. Existe um fórum das Ilhas do Pacífico em que Timor poderia fazer parte. Para além disto, há a assumar a sua pertença ao mundo de língua portuguesa. Quer dizer, melhor ou pior, o português é a língua oficial. Não é que seja muito falada, mas é a língua oficial. Tem havido um esforço para que ela seja mais falada e existe da parte da liderança, pelo menos não de todos, mas de alguns, ligações ainda fortes a Portugal e ao mundo de língua portuguesa. De resto, Timor exerceu a presidência da CPLP recentemente e entre 2012 e 2015, suponho, 2012 e 2015. Foi, aliás, durante essa presidência que a Guiné Equatorial entrou na CPLP. E essa presidência foi usada muito como forma de Timor mostrar, também à ASEAN, que tinha alguma capacidade, ou tinha capacidade, de estar à frente de uma organização internacional e de gerir uma organização internacional. E os temas que foram discutidos foi, sobretudo, para além da questão da Guiné Equatorial, Timor promoveu uma série de reuniões cujo objetivo era aprofundar a cooperação económica entre os países da CPLP e as relações económicas entre os países da CPLP, mais do que a cooperação. E falou também sobre a possibilidade de poder funcionar
como país que faria a ligação entre os países da CPLP e o grupo ASEAN. A questão de entrar na ASEAN tem a ver com a dinâmica da integração regional. Timor quer fazer parte de um grupo de economias em que algumas delas têm uma posição bastante forte naquele contexto, a Indonésia à cabeça, mas também a Malásia e Singapura. Portanto, há uma necessidade que Timor tem de fazer parte dessa dinâmica de integração regional, e isso é visto como uma forma de potenciar o desenvolvimento da economia de Timor como alternativa e com o horizonte do fim da reserva do petróleo previsto para 2025. Por outro lado, existe também na ASEAN um princípio de atuação a que se deu o nome do ASEAN Way. O ASEAN Way é este respeito pelo soberanismo dos países e pela não ingerência nos assuntos internos dos países. Ou seja, tudo o que é questão política é uma espécie de reserva dos países, não é tolerável para os países daquele agrupamento que haja uma discussão sobre questões que são vistas como questões do foro interno. É evidente que isso tem a ver com esse debate que existiu no final durante os anos 90, no início dos anos 90, sobre os valores asiáticos, e que foi um debate que era apresentado pelo Lee de Singapura como pelo Mahathir da Malásia. É um discurso que procurava fundamentar nos anos 90 o crescimento daquela região, o crescimento económico daquela região, num conjunto de valores que apontavam todos para o autoritarismo, para a não contestação do poder, para o respeito pelas hierarquias. Bom, e, portanto, desse ponto de vista, uma sociedade mais aberta, onde, apesar de tudo, existe alguma capacidade de discutir os assuntos, o facto de Timor se apresentar tem muito a ver também com uma operação de relações públicas de Timor, como alguém que defende este tipo de debate, causa alguma preocupação e lança achas para a fogueira deste processo, que é um processo complexo, mas, como digo, tem a ver com a própria dinâmica de crescimento da organização, porque é uma organização que tem a sua evolução é uma evolução lenta. Só desde 2015 é que existe uma comunidade económica da ASEAN a funcionar. Só no início do século XXI é que arrancou o funcionamento de uma zona de comércio livre. Portanto, há, da parte da organização, um debate que é um debate generalizado sobre qual é o caminho que a organização quer tomar. Porque há aqui um contraste entre aquilo que aconteceu nos anos 90, mas a realidade era outra. Nos anos 90 entraram o Laos, o Vietnã e o Camboja e o Myanmar ainda, portanto, 4 países, com um alargamento. A associação tinha 6 países, passou a ter 10. Mas isso teve a ver com o contexto específico do final da Guerra Fria. E, portanto, há um debate sobre a própria evolução da organização, e Timor aparece aqui como um candidato que causa alguma perturbação e, enfim, este debate sobre a democracia, como digo, atira achas para a fogueira. Muito obrigado, doutor. Doutora Cíntia, por favor. Obrigada pelas questões colocadas. Vou tentar responder a todas num global. Vou começar pelo papel da mulher. Desculpa o seu nome, eu não fixei. Cláudia. Cláudia, essa é uma pergunta muito, muito importante que eu, particularmente, enquanto feminista e dirigente, enquanto brasileira, tenho refletido muito. Porque eu acho que aqui o papel da mulher, nesse momento que nós vivemos no Brasil, é fundamental. Em várias questões, não só na própria tomada de consciência crítica dos retrocessos, porque é fato,
após o golpe, que no meu ponto de vista é misógino, foi misógino também, além de muitas outras questões, mas é baseado também em questões misóginas e machistas. Nós estamos assistindo desde já há algum tempo um retrocesso nas políticas públicas e não só dos direitos das minorias no geral e aqui de uma maioria que são as mulheres, mas que sofrem questões específicas baseadas no gênero. E infelizmente no Brasil o papel, felizmente, eu sinto que isso também tem servido para, vou dizer, despoletar alguma consciência também do nosso papel enquanto mulher em mulheres que talvez ainda não tinham pensado qual é o seu poder em relação a isso. Acho que também a mudança, depois do que aconteceu do golpe, viu-se a retirada do poder de várias mulheres, não só da ex-presidente, mas também de outras mulheres que eram representativas, ou seja, que eu me reconheço nessas políticas. E você vê um retrocesso novamente de uma ocupação só massivamente por homens nessas tomadas de decisão e desse poder. Eu acho que a revolução, nesse caso no Brasil, precisa passar e muito, e as mulheres precisam se organizar nessa tomada de consciência. E eu tenho assistido com muita alegria uma mobilização bastante positiva das mulheres nessa tentativa também de retomada do poder. E, por outro lado, é muito triste porque nós assistimos, por exemplo, por outro lado, e muito visível, a ascensão de um candidato de extrema-direita, extremamente fascista, que vai contra tudo isso e que abertamente se declara com ideias completamente machistas de diminuição e retirada de poderes e capacidade das mulheres no Brasil e no geral, que, por mais que seja ruim essa ascensão, que faz com que tem feito que muitas mulheres também não se reconheçam nisso. E acorde para pensar, eu não me identifico, ou seja, nós precisamos nos organizar para lutarmos, impedir que isso aconteça. Posso citar uma mobilização que está acontecendo há 10 dias via Facebook, que foi muito engraçado e tem sido noticiado em vários jornais. Um grupo de mulheres decidiram criar um grupo, Mulheres contra o Dito Cujo, que não merece o nome, e em poucas horas, em poucos dias, já temos 1 milhão de mulheres associadas. Isso é fantástico, de pensarmos nesse papel e que, ok, também passa por mim. E aqui vem do empoderamento do eu também, a minha decisão vai contar para que isso não aconteça ou que haja alguma transformação. Não sei se respondo. Ou quer colocar mais alguma questão? Eu só queria reafirmar que é fundamental que esses movimentos façam algo sobre isso. Exatamente. Né? E nós pensamos que não tem mais necessidade de discutir bem o que eu estou falando. Eu quis deixar só uma coisa sobre isso. A Associação de Mulheres do Meio Acadêmico. Alguém conhece uma Associação de Mulheres do Meio Acadêmico? Que o seu país não entende. E a gente teve essa reflexão também da necessidade de melhorar agora a faculdade de Direito. Com essa dirigente da academia, a associação não tem 63 anos. Só que não teve uma ou duas pessoas voltando para o Direito. 63 anos. Mas a maioria das acadêmicas na faculdade de Direito, na Universidade de Direito, são acadêmicas. Então, eu acho que precisa se levantar essa questão. Não tem uma associação de mulheres não existente. Por que isso está sempre falando há algumas décadas aí? Essa posição da sociedade, a substituição da mulher, é ter que surgir no nosso país para fazer a acontecendo. Exatamente. Mas essa é... Mas eu acho que essa questão reflete também, tentando não me alongar muito, que ainda tem uns 3, podemos depois continuar o assunto, acho que é importante, eu tenho 3 respostas para dar, mas sobretudo é um reflexo da própria sociedade machista, ou seja, o que reflete dentro da universidade é a mesma coisa que reflete em outros grupos organizados e mesmo de esquerda.
Tipo, é muito mais profunda essa discussão da participação da mulher, e sim, faz todo sentido. E não só, por exemplo, eu, enquanto presidente atual de uma associação, enquanto mulher e jovem, vejo muitas vezes, olho em minha volta, em reuniões, e são maioritariamente homens, por exemplo, e que estão no poder de decisão. E coisas que a gente não pensa no dia a dia, bom, eu penso, mas a maioria da população pode não chamar atenção assim, mas de fato o poder ainda está muito concentrado na mão de homens, em vários sentidos da sociedade, assim como na academia. Não me alongando mais para elas. Segunda questão, a Emily. Acho que são muitas questões. E aqui eu vou dividir em 2 grupos. Muito rapidamente, a experiência prévia e uma falta de consciência crítica política também, que vem desde o país de origem, e depois o meu sentimento de pertença ao país em que estou. Ou seja, agora aqui vou basear fundamentalmente na nossa experiência. O nosso trabalho diário, e aí já entra um pouquinho nessa questão, por isso que vou cruzar as duas, é ajudar as pessoas a desbloquear todos os muros e portas e fechaduras que estão na sua frente para conseguir aceder a direitos básicos. Os direitos políticos ficam em último. Na minha prioridade, não deveria ser, mas é, porque a luta para ter, por exemplo, a regularização, para conseguir trabalhar de forma regular, para aceder a outros direitos fundamentais, é tão presente no dia a dia que a falta também, aliada à falta de informação sobre os seus direitos políticos, ficam em última instância. E aqui eu coloco de novo a questão da integração. O que é isso de integração? Fala-se tanto que Portugal está nos rankings de integração e isso e aquilo, de políticas, porque na prática, será que é mesmo assim? E será que também isso não reflete no sentimento de pertença? Porque aqui fica também um outro ponto que é a perspectiva do retorno. Ou seja, estou aqui, não me sinto parte aqui, talvez num segundo momento dessa vida de integração, eu comece a perceber. E um ponto que também não podemos deixar é a representatividade. Quantos migrantes, nós estrangeiros residentes, vou pensar, nós assistimos que falam sobre nós em termos políticos, que são presidentes de junta, ou que estão nas câmaras, ou na própria Assembleia, pouquíssimos. Se eu não me sinto representado, o Estado é uma coisa muito longe de mim. Né? Por que isso vai ser tão presente no meu planejamento de vida e de integração? Essa é uma reflexão que temos vindo a fazer em alguns trabalhos da casa, e aqui respondo a sua questão e depois volto à sua. Nós temos trabalhado em alguns níveis e agora especificamente mesmo temos nos organizado em 3 grandes grupos de trabalho, justamente para combater essas questões. Primeiro, nós enquanto Associação de Imigrantes temos tentado estar em todos os grupos de decisão que podemos, ou seja, desde grupos pertencentes a câmaras, a juntas, a mobilização mesmo efetiva contra políticas que são feitas ou atividades que vai contra os direitos dos e das migrantes ou que não facilite, mas nomeadamente temos tentado perceber o que se passa e levar a voz das pessoas que acompanhamos todos os dias, não só diretamente na associação, mas também de outras comunidades, sendo, já que não estamos em tanta representação, nós temos o dever de estar ali como porta-voz. Nisso, numa questão mais nas políticas públicas e na aplicabilidade delas. No outro lado, é o trabalho direto com as pessoas, porque o que nos importam são, de fato, as pessoas que nos chegam ali todos os dias com as suas questões, e é através delas que nós percebemos o que realmente acontece, não é através dos dados e dos relatórios, é através das pessoas que vêm todos os dias e nos mostram as dificuldades e os entraves. Então, temos essas duas, e também numa outra, que não é tanto mais através da cultura, mas a casa, sempre desde a sua fundação, há 26 anos, tem muita preocupação de estar em vários lados e principalmente em vários poderes diferentes, desde o local, também associativo, com outras associações, e mais alargado, que é termos representante no Conselho das Migrações, por exemplo, em outros conselhos locais, e não só. Sim, sou a favor da integração também dos direitos às legislativas e não só. Por quê? Porque são lógicas diferentes de intervenção. Ou seja, a participação só nas autárquicas é uma ideia de política local, que pode não ser
a mesma nacional. E é claro que temos que pensar em dois níveis, porque a política que se faz localmente pode não ser a mesma, pode não ser, ou pode não ter tanto impacto quanto as políticas nacionais, né, mais a nível de nação. Aqui também eu sinto que, pensando na parte dos migrantes e das migrantes, há uma confusão também em termos do sistema político em si, né? Do que se aplica, de como é que é, se é local, se é nacional, e talvez também o estímulo à participação, não só a participação política local, faz com que também sinta essa responsabilidade de uma forma muito mais alargada, muito mais até pensando também interseccional de todo o sistema. Acho que sim, sou completamente a favor. Faltou alguma ou respondi a todos? Acho que foi. Muito obrigado, Tarcísio. Imagino. Tolião, por favor. Muito obrigado. Senhor Pina, delegado, muito obrigado pela questão. Tem o micro. Perdão. Espécies de autarquias locais, espécies de entidades descentralizadas na nova configuração. Ao nível o escalão mais baixo, a autarquia local, propriamente dita, já existia desde 96. Fazendo aqui um parênteses histórico, a figura das câmaras municipais que vinham do antigo regime foram extintas em 75, em 78 e, portanto, a partir daí as entidades criadas dependiam estritamente do poder central. Em 96 dá-se o primeiro passo de descentralização administrativa, criação de autarquias locais, numa boa parte, não na totalidade, mas numa boa parte. Em 2004 criam-se as primeiras assembleias provinciais, mas ainda só mas não constituindo, digamos, ainda uma unidade, porque essas assembleias só passam a ser dotadas de governo agora com esta revisão constitucional. Governo este que é transferido de uma realidade desconcentrada, ainda atual, para passar a integrar a realidade de descentralização. E as três figuras passam então a ser as províncias, os distritos, até aqui descentralização político-administrativa, e as autarquias locais, apenas descentralização administrativa. Portanto, são estas as três categorias. Não sei se... Nós só temos uma nomenclatura diferente, porque o termo autarquias locais abrangeria qualquer grau de descentralização, nomeadamente as regiões que se pensa criar e também os municípios, eventualmente autarquias locais inframunicipais, que também estão previstas pela Constituição, mas ainda não foram instaladas. Mas agradeço pelo esclarecimento. Sr. Van Dornan, as comunidades? Não. Vamos ver, em 96, quando se criaram as primeiras autarquias, ainda apenas com descentralização administrativa, foram simultaneamente pressões internacionais, ainda resquícios da entrada em Bretton Woods em 86, portanto, há aqui todo um cenário de pressões internacionais no sentido de um determinado modelo. Depois, quando mais tarde se evolui para as províncias, eu não posso dizer que não há de todo um auscultar das comunidades, um ouvir as comunidades, mas efetivamente agora, quando se avança para esta revisão constitucional e a concretização deste modelo de regionalização ou de descentralização política,
foi o resultado do acordo entre o Presidente da República e o líder do partido da oposição em conflito. Pura e simplesmente, nem a proposta de lei que é apresentada, enfim, é o que sai desse acordo que o Presidente confia ao seu partido para ser apresentado no Parlamento. Portanto, não houve aqui, relativamente a esta matéria, nenhuma auscultação criteriosa das comunidades, pelo menos nos termos em que o setor penso ter colocado. Não, foi um acordo político. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço, acho que os esclarecimentos foram todos muito pertinentes e eu tenho que agradecer também ao CEDIS, não só o facto de me ter convidado a moderar esta rica mesa, mas dizer que está a acontecer algo que é muito importante, que é, de facto, estas temáticas desdobrarem de forma prática, com casos muito práticos, para nós percebermos um pouco esta dinâmica que vai acontecendo nos nossos países. Eu dizia aqui à doutora Cíntia que os temas são tão interessantes, se nos deixassem, podemos ficar o dia todo aqui a refletir, porque eles, de facto, radicam naquilo que é o nosso cotidiano e a nossa prática. Eu penso que isto é muito importante e espero que tenhamos respondido às expectativas criadas aqui para o nosso painel. Agradeço a presença de todos, a presença dos oradores e vamos então ficar por aqui e a doutora vai dar informações subsequentes ao que vai acontecer da parte da tarde. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.